deixou seu dinheiro, sua herança e os direitos que tinha. Era jovem demais o menino, disse o pai, o vizinho e a vizinha. Meu amigo encontrou a verdade, e em seu rosto banhado de luz, pelas ruas de sua cidade, meu amigo imitava Jesus. Irmão vento, irmão sol, irmã lua, irmão lobo, tu és meu irmão. Rouxinol, sabiá, criaturas de Deus, somos obras de suas mãos. Somos obras de suas mãos. Meu amigo viveu sem ter nada, por esposa escolheu a pobreza. Era jovem demais o menino, não podia ter tanta certeza. Foi assim que ele abriu um caminho para quem quer viver só de amor. Não ficou muito tempo sozinho, gente nova o seguiu com fervor. Irmão vento, irmão sol, irmã lua, irmão lobo, tu és meu irmão. Rouxinol, sabiá, criaturas de Deus, somos obras de suas mãos. Somos obras de suas mãos. Hoje em dia, nos jovens que eu vejo, irrequietos no mundo infeliz, eu renovo a esperança e o desejo de topar com Francisco de Assis. Calça jeans, pé no chão, mundo novo, mil ideias de renovação. Eles são consciências do povo, queira Deus eles cresçam, irmãos. Irmão vento, irmão sol, irmã lua, irmão lobo, tu és meu irmão. Rouxinol, sabiá, criaturas de Deus, somos obras de suas mãos. Somos obras de suas mãos. Boa noite, pessoal. Que Jesus nos abençoe nessa noite. Então hoje vamos estudar nosso lar, capítulo 18. Tem como tema amor, alimento das almas. Então vamos dar um tempinho para ver se entra mais alguém. Boa noite, Ivanaldo. Boa noite, Rita. Rayana, boa noite. Rayana. Elisa, boa noite. Rayana, quer ficar ao vivo comigo para estudar nosso lar? Quiser eu te chamo. Trago para a gente ler, é amor, alimento das almas, o tema de hoje. Quer vir, Rayana? Diga aí. Boa noite, Rayana. Quer vir? Quer que eu te chame ao vivo? Pra você ficar comigo estudando. O tema de hoje é de nosso lar, amor, alimento das almas.
Pode? Albertina, seja bem-vinda. Ave Maria. Rayana disse, já deu um mini infarto. Tá bom, então você fica daí e tira dúvidas, então. Então a gente vai interagindo aí com o pessoal, quem tiver aí, e a gente vai começar lendo o texto. Então o tema hoje, no capítulo 18, é amor, alimento das almas. Ele diz, terminada a oração, chamou-nos à mesa a dona da casa, servindo caldo reconfortante e frutas perfumadas, que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. Eminentemente surpreendido, ouvi a senhora Laura observar com graça. Afinal, nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na terra. Há residências em nosso lar que as dispensam quase por completo. Mas nas zonas do Ministério do Auxílio, não podemos prescindir dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. Despendemos grande quantidade de energias, é necessário renovar provisões de força. Eu peço desculpa aí que eu tô com uma crise de sinusite braba. Isso, porém, ponderou uma das jovens, não quer dizer que somente nós, os funcionários do auxílio e da regeneração, vivamos a depender de alimentos. Todos os ministérios, inclusive o da união divina, não os dispensam, diferindo apenas a feição substancial, ou seja, o modo da alimentação, a qualidade, a forma. Na comunicação e no esclarecimento, há enorme dispêndio de frutos. Na elevação, no Ministério da Elevação, o consumo de sucos e concentrados não é reduzido. E na união divina, os fenômenos de alimentação atingem o inimaginável. Meu olhar indagador ia de Lísias para a senhora Laura, ansioso de explicações imediatas. Sorriam todos da minha natural perplexidade, mas a mãe de Lísias, que era a dona Laura, veio ao encontro dos meus desejos explicando. Nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. De quando em quando recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Todo o sistema de alimentação nas variadas esferas da vida tem no amor a base profunda. O alimento físico, mesmo aqui propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, como no caso dos veículos terrestres, necessitados de colaboração da graxa e do óleo. A alma em si apenas se nutre de amor. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Não lhe parece que o amor divino
seja o cibo do universo, a mola do universo. Do universo, Dona Laura pergunta a André Luiz. Tais elucidações confortavam-me sobremaneira. Percebendo minha satisfação íntima, Lísias interveio acentuando. Tudo se equilibra no amor infinito de Deus. E quanto mais evolvido o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. O verme no subsolo do planeta nutre-se essencialmente de terra. Quanto mais rasteiro, o grande animal colhe na planta os elementos de manutenção, a exemplo da criança sugando o seio materno. O homem colhe o fruto do vegetal, transforma-o segundo a exigência do paladar que lhe é próprio e serve-se dele à mesa do lar. Nós outros, criaturas desencarnadas, necessitamos de substâncias suculentas, tendentes à condição fluídica, e o processo será cada vez mais delicado à medida que se intensifique a ascensão individual, né? Boa noite, Estela, Alessandra, Severina, Estela, Alessandra, sejam bem-vindas. Luciene, Rita Campos, Ivanaldo e sejam todos bem-vindos. Esse capítulo é lindo, realmente. Então veja que até aqui ele está mostrando que lá, quando ele foi fazer a refeição, então a refeição era tipo um caldo. E ele ficou admirado, né? E ela foi explicar que em quase todos os ministérios ainda dispunha de alimentação, porque os espíritos eram recém-chegados à Terra. Então não podia se desfazer direto. Mas que o alimento principal que mantinha as almas era o amor, né? O amor era esse alimento incondicional. Então, quanto mais evoluído for o espírito, mais ele se desprende, se despoja da alimentação grosseira, da alimentação da terra. E se alimenta de amor, né? Por isso que ele diz, olha, tendentes à condição fluídica, e o processo será cada vez mais delicado à medida que se intensifique a ascensão individual, né? O melhoramento, o burilamento espiritual. Não esqueçamos, todavia, a questão dos veículos, acrescentou a senhora Laura, porque no fundo o verme, o animal, o homem e nós dependemos absolutamente do amor. Então todos, né? E ela mostrou que o verme na terra, ele se alimenta praticamente de terra mesmo, né? Então, quanto mais evoluído o ser, mais ele vai se desprendendo da matéria. Então, não esqueçamos, todavia, a questão dos veículos. Dos veículos que são os corpos. Acrescentou a senhora Laura, porque, no fundo, o verme, o animal, o homem e nós dependemos absolutamente do amor. Todos nos movemos nele, e sem ele não teríamos existência. É extraordinário, aduzir comovido, André Luiz falando, né? Esse ensinamento é extraordinário. Não se lembra do ensino evangélico, do amai-vos uns aos outros? Prosseguiu a mãe de Lísias atenciosa. Jesus não preceituou esses princípios, objetivando tão somente os casos de caridade, nos quais todos aprenderemos
mas dia menos dias, que a prática do bem constitui simples dever. Então Jesus, quando disse amai-vos uns aos outros, ele não quis tão simplesmente dizer que praticássemos a caridade, e sim porque nos alimentaríamos. A alma se alimenta desse amor, né? Aconselhava-nos igualmente Jesus a nos alimentarmos uns aos outros no campo da fraternidade e da simpatia. O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, as bênçãos que uns abençoam os outros. Não é, Elisa? Elisa, nós praticamos isso, né, diariamente. Deus te abençoe, Deus abençoe vocês. É minha irmã lá em João Pessoa. Mas a gente faz isso diariamente, um abençoando o outro, que é muito importante, né? O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida da alma em si. Reencarnados na Terra, experimentamos grandes limitações. Voltando para cá, é André Luiz falando, para o mundo espiritual, entretanto, reconhecemos que toda a estabilidade da alegria é problema de alimentação, puramente espiritual. Vê que coisa linda isso daqui. Reencarnados na Terra, experimentamos grandes limitações. Voltando para o mundo espiritual, entretanto, reconhecemos que toda a estabilidade da alegria é problema de alimentação puramente espiritual. Formam-se lares, vilas, cidades e nações em obediência a imperativos tais. Recordei instintivamente as teorias do sexo, largamente divulgadas no mundo, mas adivinhando-me talvez os pensamentos, a senhora Laura sentenciou: e ninguém diga que o fenômeno é simplesmente sexual. O sexo é manifestação sagrada desse amor universal e divino, mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito. Entre os casais mais espiritualizados, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física, reduzida entre eles à realização transitória. A permuta magnética, a troca dessa energia magnética, dessa química da afetividade, é o fator que estabelece ritmo necessário à manifestação da harmonia. Para que se alimente a aventura, basta a presença e, às vezes, apenas a compreensão. Valendo-se da pausa, Judite acrescentou: aprendemos em nosso lar que a vida terrestre se equilibra no amor, sem que a maior parte dos homens se aperceba. Almas gêmeas, almas irmãs, almas afins constituem pares e grupos numerosos. Unindo-se umas às outras, amparando-se mutuamente, conseguem equilíbrio no plano de redenção.
Quando, porém, faltam companheiros, a criatura menos forte costuma sucumbir em meio da jornada. Como vê, meu amigo, objetou Lísias contente, ainda aqui é possível relembrar o Evangelho do Cristo. Nem só de pão vive o homem. Que Jesus dizia, nem só de pão vive o homem. Querem dizer que o amor é o alimento das almas. Olha, veja que coisa maravilhosa encerra esse ensinamento de Jesus. E a gente não entendia, né? Antes, nas outras escolas religiosas, a gente não conseguia compreender o que Jesus queria dizer. Nem só de pão vive o homem. Porque o alimento, ele estava falando ali do alimento. No momento era a questão do repasto. Então, Jesus dizia, nem só de pão vive o homem. Querem dizer que o amor é o alimento das almas, é o alimento principal. Então, por isso que ele disse, Lísias disse para André Luiz, né? Como vê, meu amigo, ainda que é possível relembrar o Evangelho do Cristo, nem só de pão vive o homem. Antes, porém, de se alinharem novas considerações, tiniu a campainha fortemente. Levantou-se o enfermeiro para atender, que era Lísias, o enfermeiro, e que era filho da dona da casa, né? Então ele levantou-se para atender. 2 rapazes de fino trato entraram na sala. Aqui tem, disse Lísias, dirigindo-se a mim gentilmente, nossos irmãos Polidoro e Estácio, companheiros de serviços no Ministério do Esclarecimento. Saudações, abraços, alegria. Decorridos momentos, a senhora Laura falou sorridente. Todos vocês trabalharam muito hoje. Utilizaram o dia com proveito. Não estraguem o programa afetivo por nossa causa. Não esqueçam a excursão ao campo da música. Notando a preocupação de Lísias, advertiu a palavra materna. Vai, meu filho, não faças Lacínias esperar tanto. Nosso irmão ficará em minha companhia até que te possa acompanhar nesses entretenimentos. Não se incomode por mim, expliquei instintivamente. A senhora Laura, porém, esboçou um amável sorriso e respondeu: não poderei compartilhar das alegrias do campo ainda hoje. Temos em casa minha neta convalescente, que voltou da terra há poucos dias. Saíram todos em meio do júbilo geral. A dona da casa, fechando a porta, voltou-se para mim e explicou sorridente. Vão em busca do alimento a que nos referimos. A turma, os jovens que saíram, né? Então eles vão em busca do alimento a que nos referimos, em busca de amor, alimento das almas. Os laços afetivos aqui, André, são mais belos e mais fortes. O amor, meu amigo, é o pão divino das almas, o pábulo sublime dos corações, né? Então é o suporte das emoções, né? Então o amor, alimento das almas. Vamos ver aí se tem questionamentos, dúvidas. Então essa lição maravilhosa, né? Que vem relembrar as palavras de Jesus, quando Jesus dizia amai-vos uns aos outros, nos convidando para
nos amarmos e repartir esse alimento que é o amor, né? E vamos ver aqui os comentários a partir do primeiro. Boa noite a todos. Boa noite, meu irmão. Já deu Rayana, quando eu chamei para ela vir comigo aqui, ela disse já deu um mini infarto. Ô povo medroso. Boa noite a todos os irmãos. Estela, boa noite. Tá muito frio aí em Santa Catarina, minha irmã. Estela disse que hoje está gelo puro lá em Santa Catarina. Um abraço aí para vocês, para Estela e Leila, que estão assistindo a nossa live lá de Presidente Getúlio, em Santa Catarina. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Ivonaldo. Ivonaldo, boa noite, irmãos e irmãs, seguidores dessa importante live. Estela deu boa noite a Ivonaldo. Luciene diz, esse capítulo é lindo. Luciene, lindíssimo. Oi, Ivanaldo, Deus o abençoe. Rita Campos, viu, Ivanaldo? Aí Rayana diz, o mesmo caldo que ele tomava quando estava no hospital, pelo que vi no filme. Isso, Rayana, aquele caldo reconfortante lá do hospital, e ele novamente toma lá na casa de Dona Laura, que é a casa da mãe de Lísias, né? Então, aí eles explicam a necessidade de cada vez mais se alimentar com alimentação menos pesada. Isso, Rayane, você entendeu? Maravilhoso. Maravilhoso comentário. Que à medida que eles vão se melhorando, vão se recompondo, vão acordando para o mundo espiritual, eles vão necessitando menos desse alimento grosseiro material, do alimento mais denso. Então eles vão se alimentando com alimentação mais leve, menos pesada, como você falou. Aí Luciene diz, Luciene, lá de Bom Sucesso, né, Luciene? Felicidade aí para você, Jesus abençoe seu lar aí em Bom Sucesso. As almas gêmeas podem se reencontrar em quantas reencarnações? Luciene faz uma pergunta. As almas gêmeas podem se reencontrar em quantas reencarnações seguidas? Luciene, de acordo com a necessidade. Almas gêmeas aqui é simplesmente numa expressão de afinidade. São almas que se afinam, que estão no mesmo patamar evolutivo. Então elas estão no mesmo diapasão, então elas se amam, se gostam, independente de serem marido e mulher, não. São almas que têm uma simpatia, uma similitude de pensamento muito grande. Então elas são chamadas afins, essas almas. E elas reencarnam com um objetivo, é uma missão. Elas vêm no mesmo grupo ou em grupos diferentes e se encontram. Às vezes uma está encarnada, a outra está no plano espiritual, né? Mas quando se encontram uma troca, uma permuta de energias maravilhosas, de amor, de alimentação, né? Como ele explicou. Eita, Estela diz, estamos aqui igual a picolé, lá em Santa Catarina. Eita, muito frio, né, Estela? Luciene, de afinidade mesmo, isso, Luciene. Então, se tiverem mais comentários, né? Elisa, se tiver alguma pergunta, digite aí que você não entendeu da lição. Eu não sei se você já viu o livro Nosso Lar, o filme, né? Tem um filme Nosso Lar, e se não viu e quiser, eu passo ele para você, né? Essa semana eu revi de novo Nosso Lar, uma noite aqui, aí eu acessei o link e assisti novamente o filme Nosso Lar. É uma maravilha. Então, quem quiser, Elisa diz que viu o filme, né? Então, o filme
É um resumo, claro, e não representa, o livro é um conteúdo grandioso, muito mais profundo, né? Então, Luciano diz, a novela Alma Gêmea retratou lindamente isso. Então Elisa diz, vou rever, certo? Se você quiser eu passo, viu, Elisa? Rayana, já vi algumas vezes também, é muito bom. Tem no YouTube, né? Mas eu tenho o link e já passo direto. Rayana diz, faltam quantos capítulos para finalizar o livro? Ó, naquele estudo do Espiritismo, nós terminamos já o livro, o terceiro livro, entramos no quarto livro da série, que é Obreiros. Foi ontem, né? Ontem foi a primeira lição de Obreiros da Vida Eterna. Mas nosso lar, a gente ainda não está na metade. Está em menos da metade. Então, nós estamos no capítulo 18. E o último capítulo, deixa eu dizer para vocês qual é. Né? Então, nós não estamos nem na metade. São 50 capítulos. 50 capítulos e nós terminamos o 18. Né? Então, quando a gente chegar no capítulo 25, é que a gente está na metade do livro, do nosso lar, ok? Então, dúvidas aí, gente? Vamos ver quem tem dúvidas aí. Já vi algumas vezes também, é muito bom. Faltam quantos capítulos para terminar? Já respondi. Semana passada eu também revi o filme, é muito bom. Rosiane, seja bem-vinda, Rosiane. Rosiane Maia, né? Grande Rosiane Maia. Como é que vai nosso querido Laíris? Laíris Maia. Olha, Elisa, Rosiane Maia é filha de Laíris Maia, de Belém. Filha de Dona Nevinha, que era muito amiga de minha mãe e meu pai. Todos os dois são muito amigos de mãe e papai. Morava em Belém, a mãe. Rayana, sim, porque quando André Luiz chega na casa de Lísias, ainda falta muita coisa acontecer no filme. Isso, é o início do filme, né? Praticamente está no início, né? Está no início do filme. O livro, esse capítulo, está relatando praticamente o início do filme, tá? Elisa, sim, Dona Nevinha sempre acompanhava nas compras em Catolé. Olha, Rosiana, Elisa. Elisa, quando sua mãe vinha a Catolé, Elisa saía com ela. Um abraço para ele também, grande abraço. Gente, dúvidas aí, vamos. Cadê o Pinga Fogo? Cadê as perguntas? Anime aí, Rayana, esse grupo aí fazendo perguntas que o povo está envergonhado. Cadê Raimundinha? Não tá aí não? Raimundinha. Rita, faça uma pergunta aí, não tem como ter vergonha não, é só escrever. Estela, faça perguntas aí. Dúvidas. Leila, pergunta a Leila se tem dúvida. Elissandra, se tiver dúvida, escreva aí sua dúvida. Rosiane também, né? Sobre nosso lar. Então, o que é que a gente viu hoje? Vamos fazer um resumo para surgir perguntas. Rosiane está perguntando quem é Elisa. Elisa é minha irmã, Rosiane. Mora em João Pessoa. Tá aqui na live. Elisa é minha irmã consanguínea. Eita, então Rita tá bem, olha, amanhã já leu o livro e tudo. Seja bem-vindo, Geraldo. Nosso amigo Geraldo, lá do Janga, em Paulista, da Praia do Janga, em Paulista.
Pernambuco. Seja bem-vindo. Geraldo, hoje nós estamos estudando o capítulo 18 de Nosso Lar, que tem como título Amor, Alimento das Almas. Acabamos de ler e precisamos de tirar as dúvidas aí, né? Nosso lar é uma colônia intermediária em termos evolutivos. Sim, nosso lar é uma colônia do umbral, né? Então recebe, porque tem muita gente que pensa que nosso lar já é um mundo elevado. A gente tem que lembrar que nosso lar fica no umbral. Então é uma colônia que resgata, de socorro, que trabalha, de caravaneiros que trabalham para a crosta terrestre. Recebendo os espíritos que aqui desencarnam, daqui da Terra, acima da Terra, acima de cada cidade. Então geralmente tem uma colônia espiritual, estação espiritual, ponto de pouso espiritual, onde recolhe esses espíritos perturbados. E nosso lar fica acima da cidade do Rio de Janeiro. Então ela recebe os espíritos do Rio de Janeiro, porque André Luiz era um médico que desencarnou no Rio de Janeiro, né? Então era Carlos Chagas. E por isso que ele relata tudo lá em Nosso Lar. Mas tem as outras colônias espirituais que estão aqui sobre cada cidade. A gente tem as nossas colônias espirituais que resgatam o pessoal da crosta terrestre, ok? Então veja que a coisa tão importante aqui é... Eu vou ler um texto, uma parte, porque muita gente chegou depois, né? Então eu vou ler aqui uma parte que Dona Laura explica para ele. Foi servido um caldo lá como refeição, lá em Nosso Lar, na casa de Dona Laura, que é a mãe de Lísias. Lísias é um enfermeiro que tornou-se grande amigo de André Luiz. É um enfermeiro que cuidou de André Luiz lá quando ele é resgatado ali no hospital. Então, Lísias tornou-se um amigo inseparável dele, né? E um instrutor, inclusive, dele. E quando o André Luiz vai sair do hospital, vai receber alta, e Clarencio o chama para ver onde vai colocar ele, tanto em trabalho e alojamento, onde vai alojar ele. Aí Lísias vai com ele, e Lísias interfere solicitando que André Luiz fique na casa dele, lá no mundo espiritual, na casa com a mãe dele, já que ele está sempre ausente e a mãe vai recebê-lo como um filho. E André Luiz fica muito feliz, então, de ser recebido lá por Lísias. E agora aí, quando Lísias convida ele para lá, que vai ter o jantar, ela serve um caldo. E ele fica admirado da questão da alimentação, né? Então eu vou ler aqui uma parte para os que chegarem depois, né? Meu olhar indagador de André Luiz ia de Lísias para a senhora Laura, que é a mãe de Lísias, ansioso de explicações imediatas. Sorriam todos da minha natural perplexidade, mas a mãe de Lísias veio ao encontro dos meus desejos, explicando-os. Nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. De quando em quando recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Tá? Todo o sistema de alimentação nas variadas esferas da vida tem no amor a base profunda. Então, em qualquer lugar, mesmo nas regiões mais densas, mais atrasadas, mais primitivas,
já, claro, muito pouco, mas o amor já o alimenta uns aos outros, ok? Já nutre uns aos outros. Todo o sistema de alimentação nas variadas esferas da vida tem no amor a base profunda. O alimento físico, mesmo aqui, propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, como no caso dos veículos terrestres. Esses veículos, ele está falando dos corpos terrestres, das plantas, dos animais, dos seres vivos, né, e do homem. O alimento físico, mesmo aqui propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, como no caso dos veículos terrestres, necessitados de colaboração da graxa e do óleo. Então o veículo aí, nesse carro, é o veículo de transporte mesmo, que necessita de graxa e do óleo. Os veículos, que são os corpos dos seres, precisam da nutrição. Ok? A alma em si apenas se nutre de amor. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Não lhe parece que o amor divino seja o cibo do universo, meu amigo? Ela pergunta. Tais elucidações confortavam-me sobremaneira. Percebendo minha satisfação íntima, Lísias interveio, acentuando. Tudo se equilibra no amor de Deus, e quanto mais evolvido o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. O verme no subsolo do planeta nutre-se essencialmente de terra. O grande animal colhe na planta os elementos de manutenção, a exemplo da criança sugando o seio materno. O homem colhe o fruto do vegetal, transformando-o à existência do paladar que lhe é próprio, e serve-se dele à mesa do lar. Nós outros, criaturas desencarnadas, necessitamos de substâncias suculentas, tendentes à condição fluídica, e o processo será cada vez mais delicado, à maneira que intensifica a ascensão espiritual. Quanto mais evoluído nós formos, mais sutil é a alimentação, menos grosseira, né? Aí não se lembra, aí a mãe de Lísia diz para André Luiz, não se lembra você do ensino evangélico de Jesus, do amai-vos uns aos outros? Prosseguiu a mãe de Lísias atenciosa. Jesus não preceituou esses princípios objetivando tão somente os casos de caridade. Não era só falando de caridade, nos quais todos aprenderemos mais dia menos dias. De todo jeito a gente vai aprender. Que queiram, mais dia menos dia vai aprender sobre a caridade, mas ele queria falar da nutrição, que a prática do bem constitui simples dever. Aconselhava-nos igualmente Jesus a nos alimentarmos uns dos outros no campo da fraternidade, da simpatia, dessa troca, desse intercâmbio de energias boas, do bem, de empatia, de luzes, né? Aconselhar no campo da fraternidade e da simpatia. O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, são patrimônios que derivam naturalmente do amor profundo. Constituem sólidos alimentos para a vida em si. Reencarnados na Terra, experimentamos grandes limitações. Voltando para o mundo espiritual, entretanto, reconhecemos que toda a estabilidade da alegria é problema de alimentação puramente espiritual. Formam-se lares, vilas, cidades e nações em obediências a imperativos tais. E ninguém diga que o fenômeno é simplesmente sexual.
O sexo é manifestação sagrada desse amor universal e divino, mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito. Entre os casais mais espiritualizados, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física, reduzida entre eles à realização transitória. A permuta magnética é o fator que estabelece ritmo necessário à manifestação da harmonia. Para que se alimente a aventura, basta a presença e às vezes apenas a compreensão. Ok? E aí, vamos ver agora aqui as dúvidas. Nosso lar é uma colônia intermediária em termos evolutivos. Sim, é intermediária sim, entre o plano físico grosseiro, mas ainda no umbral. Boa noite, Geraldo. O amor é intermediário no nosso lar, Elisandra. O amor é intermediário no nosso lar, Elisandra, porque em nosso lar o amor se assemelha muito ainda ao terra-terra, porque é uma região do umbral ainda. Existem mais colônias espirituais no umbral fora do nosso lar? Sim, muitas. Muitas. Tem uma colônia, por exemplo, acima da área metropolitana do Grande Recife, que envolve inclusive outras cidades da Zona da Mata que pega estados da Paraíba, cidades da Paraíba. Em todos os sentidos do nosso lar, Elisandra perguntou. Tem várias outras colônias. Nosso lar é um exemplo e fica acima da cidade do Rio de Janeiro. Ok? Mas tem colônias espirituais várias para cada cidade. Acima de Catolé, etc. Núcleos espirituais e equipes de socorro. Sim, existem sim. Tá? A água que ele, Chayana diz, é Luciene, Luciene que diz, acima de Catolé, etc., núcleos espirituais e equipes de socorro. Existem sim. Rayana, a água que eles tomavam no hospital era apenas para eles refletirem ou também era fluidificada? A água é o alimento principal. No próprio livro Nosso Lar, ele vai falar sobre a água. Que a água é o alimento da vida, não é para menos que a água é o solvente universal. Toda reação química no organismo, nos seres vivos, ocorre com participação da água, né? Então a água é o alimento principal. Então na água, em nosso lar, lembra do tratamento da água, o rio vem, o rio azul, abastece nosso lar, não se perde uma gota. Toda a água que é utilizada em tudo em nosso lar tem uma estação de tratamento que recebe toda ela e o rio segue o curso normal com a água cristalina e pura e fluídica, tá? Maravilhosa. Ivanaldo diz, é possível que um encarnado possa visitar nosso lar? Sim, pode sim. No desprendimento do sono, através do desprendimento do sono, né, um encarnado, você falou sim. Então, todas as noites, durante o sono do corpo físico, o corpo precisa de descansar, o espírito não. Então, o espírito se desprende do corpo e, dependendo das condições dele, ele pode pedir para ir receber instrução no mundo espiritual, trabalhar e, quando ele voltar, guardar uma intuição doce do trabalho que ele realizou no mundo espiritual. E tem relatos de muitos espíritos encarnados que vão. No próprio livro Nosso Lar tem um relato de 2 irmãos que André Luiz achou muito estranho quando ele encontra num caminho aqueles 2. E era diferente de todos os espíritos de lá. E a irmã relata para ele, lá no Ministério da Regeneração, ela explica para ele, você viu aqueles 2 irmãos? Pois aqueles 2 são encarnados.
que se desprende e eles vêm trabalhar aqui em nosso lar, no mundo espiritual. Então eles podem visitar sim os espíritos encarnados. Deixa eu ver aqui. Pode responder, Ivanaldo. Luciene diz: Chico Xavier visitou, encarnado ainda, se não me engano. Sim, Chico, sim. Rayana: não entendo bem uma coisa. Nosso lar é uma colônia do Rio de Janeiro que é acima do umbral. E tem outras colônias mais evoluídas acima, sim. Tanto tem colônia mais atrasada que nosso lar, como tem colônia mais evoluída que nosso lar. Isso no próprio livro Nosso Lar é citado, né? No final, eu acho lá das últimas lições, ele é citado que tem colônias, ou não sei, eu não me recordo se é... Eu acho que é uma das próximas lições, que ele vai dizer que tem colônias inferiores a nosso lar e tem colônias superiores a nosso lar, como os mundos também, semelhante aos mundos. Então, nosso lar é uma colônia de tratamento, de amparo, de socorro, dentro do umbral. Dentro do umbral. Então, só que dentro de nosso lar tem muitos ministérios. Então, o ministério mais inferior é o da regeneração. Então, é que recebe aqueles espíritos que chegam e precisam do processo do sono violento. Eles dormem, e as equipes de caravaneiros ali ficam vigilantes, orando para que eles acordem para receberem ajuda, né? E muitos passam anos dormindo, tá? Outros acordam, se melhoram, outros, quando acordam, fogem, tentam fugir de lá, né? E outros são amparados. Mas tem o da regeneração, mas vai até o ministério mais elevado, que é o ministério da iluminação divina, parece um negócio assim, esqueci agora a expressão, que é o mais evoluído. Então ali já é altamente elevado. Então, dentro do próprio nosso lar, tem os locais mais grosseiros e local já bem mais sutil, né? Então, deixa eu ver se ela falou até aqui, no Ministério, né? Ministério do Esclarecimento. Tem o Ministério do Esclarecimento e tem o Ministério também Oh, meu Deus, é uma expressãozinha, não sei o que divina, esqueci, fugiu agora aqui. Então, é possível responder aí, Rayana. Rosiane Maia: as almas vão para as colônias de acordo com a região em que morava? Não. Não é de acordo com a região em que morava, é de acordo com a condição espiritual, Rosiane. Olha, a expressão alma, a gente usa aqui, eu sou uma alma. A alma é um espírito no corpo. Você é uma alma, nós somos uma alma. Nós que estamos encarnados, nós como espírito somos alma. Espírito é o que se desprendeu. Então, a denominação de alma é dada, é porque a Igreja Católica chamava alma o contrário. Quem estava no mundo espiritual, né? Mas a expressão alma, à luz da doutrina espírita, é o espírito encarnado. E o outro é um espírito, simplesmente. Então, ele vai habitar essas regiões de acordo com a condição dele. Condição que? Moral, espiritual dele. Então, quanto mais evoluído for o espírito, mais evoluída é a colônia onde ele vai estar.
Mas se ele é muito atrasado, ele vai ser amparado primeiro numa colônia similar às vibrações dele. Entendeu, Rosiane? Então, de acordo com a região em que morava, não. De acordo com a condição moral e espiritual. Certo? Luciene pergunta: durante o sono o espírito percorre vários espaços. Não, ela está comentando, isso mesmo. Gente, nossa live vai encerrar já. Então, como ela vai encerrar, a gente volta para terminar de responder as perguntas, tá certo? Aqui no notebook eu vou deixar fixo aqui. Vou deixar fixo aqui para mim não perder essa. Oi, meu amigo Renato, seja bem-vindo. Então, vou começar da pergunta de Renato quando a gente voltar, ok? Porque a live vai parar e às vezes eu perco o vídeo. Então eu vou encerrar para poder salvar no IGTV. Então eu peço a todos vocês que retornem. Elisa, Renato, Elissandra, Rosiane. Eu vou demorar uns minutinhos só para salvar a live, o vídeo. Salvo e retorno. Ok? Então vocês entram novamente. Tá? Então eu não vou, com meu gênio, eu não vou entrar logo. Eu vou entrar no grupo do centro. CECTUHCR. Comunhão Espírita Cristã Trabalhadores da Última Hora de Catolé do Rocha. Por quê? Porque eu não vou entrar com meu gênio logo. Porque vou deixar essa tela de Eugênio paralisada que está as perguntas de vocês que está no notebook. Ok? Então a gente vai encerrar para salvar a live e voltar. Geraldo, por favor, volte também, Geraldo. Né? E vamos voltar todos para a gente concluir respondendo as perguntas de todo mundo aí. Ok, gente? Pode ser? Então, vou dar uma encerrada e retorno.